Nós não somos seres que somos partidos em ser físico, ser emocional, mental, ser social e ser espiritual. Na verdade, todos eles estão integrados. Então, quando eu passo a imaginar e compreender o ser humano como um ser integral, eu preciso sim validar a espiritualidade como uma parte importante. Para não dizer apenas importante, indispensável à vida humana. A minha tomada de decisão, ela não pode ser apenas emocional, ela precisa ser racional. E a racionalidade bíblica vem dizer, olha, honra teu pai e tua mãe, ame eles, não por aquilo que eles fizeram, mas pela posição que eles ocupam na tua vida. E isso serve para todas as áreas da minha vida. Mais um episódio hoje com uma pessoa que eu tenho um carinho imensurável. Vocês ouvem falar sempre isso quando eu estou chamando alguém aqui, porque aqui eu chamo apenas pessoas que realmente eu tenho uma conexão muito grande. Mas hoje eu estou com uma pessoa realmente que fez uma diferença muito grande na minha vida. Em um momento assim que eu estava assim, sem chão, ele foi o braço que me estendeu, ele foi o abraço que me acolheu, ele foi a pessoa que me ajudou a ficar de pé. E eu sei que eu posso contar com ele por todos os momentos. É aquela amizade que não precisa de muita manutenção, mas quando a gente se encontra é uma conexão assim absurda. Eu estou aqui com o meu pastor, eu estou aqui com o meu amigo, estou aqui com o pastor Marcos. Que prazer, Lucas. Obrigado, meu querido. Cara, que satisfação ter você aqui. É uma honra para mim. Estou feliz com a sua trajetória, feliz com essa oportunidade, feliz com o papo que a gente vai bater aqui, de verdade. Bora. Bom, é o seguinte, só para te contextualizar um pouquinho de tudo que a gente faz, o seu podcast a gente fala muito sobre propósito, sobre jornada. Legal. E dentro disso a gente vê as pessoas associarem assim, como minha saúde mental não tá legal, minha saúde física não tá legal, minha saúde espiritual não tá legal. Legal. E a espiritualidade, independente de religião, é um ponto que todas as pessoas têm como eixo a vida flui. Com certeza. As pessoas que têm fé, cientificamente é comprovado que vivem mais. Sim. E a gente fala de forma muito desassociada, mas é tudo muito associado e uma coisa repercute na outra. Perfeito. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre saúde espiritual e como isso impacta no nosso dia a dia. Perfeito. Lucas, como você já trouxe, né, para nós uma ideia, o que a gente precisa entender sempre é que, de fato, nós não nos separamos. Nós não somos seres que somos partidos em ser físico, ser emocional, mental, ser social e ser espiritual. Na verdade, todos eles estão integrados. Então, quando eu passo a imaginar e compreender o ser humano como um ser integral, eu preciso sim validar a espiritualidade como uma parte importante. Para não dizer apenas importante, indispensável à vida humana. De que forma que nós olhamos? Então, começamos a pensar o seguinte, querendo nós ou não, gostando nós ou não do tema espiritualidade, do tema fé, todos nós somos seres também que passamos pela espiritualidade. Todos nós temos essa essência espiritual que faz parte de cada um de nós. E daí, então, nós precisamos considerar de que forma que nós nos relacionamos com a espiritualidade. De que forma que eu tenho um olhar? Eu tenho um olhar atento ou eu tenho um olhar desatento para a espiritualidade? Porque, por vezes, nós somos tentados ao quê? A deixar a espiritualidade de lado. Eu vou focar muito no meu ser físico. Quando der, eu vou olhar para a minha espiritualidade. Mas o que nós precisamos entender é que, de fato, o bem-estar ou a qualidade de vida, ela necessariamente vai passar por uma perspectiva dessa integralização e desse bem-estar comum. Então, esse bem-estar comum, ele vai passar sempre pela nossa espiritualidade. A espiritualidade diz muito mais respeito sobre a forma como nós relacionamos com o divino, e nesse caso eu chamo de Deus, nesse caso eu chamo de Jesus, a minha crença, respeitando todas as outras, claro, mas ela se passa também pela forma como eu desejo pegar tudo aquilo que eu pego com o divino, que eu pego com Deus, e eu trago para o próximo. Porque a minha espiritualidade, ela não diz respeito apenas a Marcos e Deus, Lucas e Deus. Ela diz respeito a Marcos e Deus, e o que eu faço com isso e trago para o meu próximo. Porque senão, ela vai ser uma espiritualidade vazia, concorda comigo? Sim. Ela vai ser uma espiritualidade egoística, e que ela vai estar pautada somente no meu desenvolvimento único. E ainda que Deus tenha esse prazer, ainda que Deus tenha essa intenção, Ele quer que nós desenvolvamos para nós mesmos, mas que a gente seja pessoas, e que nós sejamos pessoas, melhor dizendo, que possamos sim ajudar os outros e que possamos servir aos outros. Então eu encaro sempre a espiritualidade como uma relação, e uma relação que ela se dá dentro de duas pessoas, a pessoa Marcos e a pessoa Deus, e essas pessoas elas se relacionam, elas se integram, elas se compreendem, elas muitas vezes elas não têm as respostas prontas, eu, Marcos, não tenho as respostas prontas, mas eu acredito que Deus sempre tem as respostas prontas. A minha trajetória com a espiritualidade, Lucas, ela começa com 4 para 5 anos. Eu sou filho único, né? Também. Tá como você, né? Eu sou filho único e eu venho de pais que não tinham
nada de espiritualidade, ou não declarava nada de espiritualidade. E a minha avó paterna, eu morava numa casinha muito simples no fundo da minha avó paterna, ela começa então a me apresentar a espiritualidade. E naquele movimento meu, começa um movimento de espiritualidade sem saber muito porquê, mas de começar a sentir algo que eu não tinha sentido antes. Eu sou altamente introspectivo, altamente fechado, né, altamente tímido, mas a espiritualidade, ela começou a revelar a essência do Marcos, aquilo que o Marcos carregava. Então hoje eu tenho 38 anos, no momento desse episódio, se passaram 33 anos, e ao longo desses 33 anos, a parte essencial da minha vida é a minha espiritualidade, é a minha relação com Deus, e ela acaba, de fato, exercendo influência macro sobre todas as outras frentes que são tão importantes quanto que a gente vai falar ao longo desse episódio. E dentro de todas as questões, as pessoas falam muito sobre discernimento daquilo que é de Deus. Perfeito. Hoje, na sua perspectiva, em todo o embasamento bíblico que nós temos, eu acho muito legal uma pregação que você falou há muito tempo, que falou assim, olha, a Bíblia tem que ser o nosso guia. Perfeito. E a Bíblia é o único livro que nós temos a oportunidade de ler com o autor do nosso lado. Uau, isso me marcou assim, absolutamente. Foi, exato. E dentro disso, como que você tem uma relação assim com Deus e sabe assim, cara, isso é Deus falando comigo ou isso é emoção? Perfeito. Porque gosto muito da forma que você conduz, porque a racionalidade não precisa necessariamente estar associada à parte espiritual, uma coisa não desvincula a outra. Lucas, isso faz tanto sentido porque quando a gente volta para a história bíblica e para a história dos grandes homens de Deus e para os grandes também cientistas, a maior parte deles reconheceram a integração entre a fé e a ciência. Então, essa espiritualidade, ela não nega a racionalidade, pelo contrário, ela reafirma, ela traz essas tomadas de decisões que são extremamente inteligentes ao longo da história. E de fato essa frase é uma frase que eu carrego para mim, porque eu não consigo pensar num Deus que ele age somente diante das minhas emoções. Ele age diante das minhas razões, das minhas tomadas de decisões. Inclusive ele me respeita. Então eu pego a Bíblia e eu, Marcos, considero a Bíblia de Gênesis e Apocalipse toda ela inspirada por Deus, como Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16 fala, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, é útil para nos tornar aprovados para a salvação em Cristo Jesus. Então, se eu penso nisso, eu penso que ela é um guia. Ela é um mapa. E ela, de fato, ela vai dizer desde o começo até o final da minha jornada. Mas por ser um mapa, todo mapa ele tem códigos. E códigos precisam ser decodificados, precisam ser descobertos. E que nem sempre eles vão ser tão facilmente acessados. Isso é claro, quando, por exemplo, eu quero encontrar um caça ao tesouro, eu vou participar de um caça ao tesouro, eu preciso decodificar os códigos para que eu chegue até o tesouro maior. Então vão ter momentos da nossa trajetória e da nossa vida cotidiana em que nós vamos precisar nos sujeitar à Bíblia, mesmo não entendendo todos os códigos. E eu preciso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu começo a assumir isso. Então eu acredito, como o autor de Provérbios diz, que toda a escritura, ela não foi feita e pensada por Deus apenas para nos levar para o céu. Essa é a grande parada. Porque a escritura, ela tem sim o propósito de nos preparar para a eternidade, mas ela tem como propósito nos ensinar a viver agora. Então, quando eu pego essa questão da racionalidade, eu me aproprio de princípios bíblicos, históricos e milenares, e comprovadamente verdadeiros, comprovadamente sucesso, e que eles me levam para cada vez mais perto de Deus, mas principalmente para viver como Deus quer que eu viva. Então a escritura, por exemplo, ela me ensina como eu devo lidar com os meus pais, não é? Quando ela diz, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra, mas em Efésios diz, honra teu pai e tua mãe é pela posição que eles ocupam, não para aquilo que eles fazem. Então a escritura me ensinou que, independentemente se meu pai e minha mãe acertam comigo, e algumas vezes eles vão errar, porque eles são humanos, assim como eu erro como filho, eu preciso amá-los, porque eu os amo não para aquilo que eles fazem, é pela posição que eles ocupam. Então essa tomada de decisão racional, ela me ajuda. Olha, eu estou triste, por exemplo, meu pai e minha mãe podem ter feito algo que me deixou triste, eles me disseram algo em algum momento da minha vida, ou talvez na minha vida adulta mesmo agora, ou tiveram algum comportamento que eu fiquei insatisfeito. Tudo bem. Mas a minha tomada de decisão, ela não pode ser apenas emocional, ela precisa ser racional. E a racionalidade bíblica vem dizer, olha, honra teu pai e tua mãe, ame eles, não por aquilo que eles fizeram, mas pela posição que eles ocupam na tua vida. E daí eu preciso ressignificar essa minha mentalidade, esse meu pensamento, essa minha emoção, e eu começo a sujeitar. E isso serve para todas as áreas da minha vida. Então eu trago a Bíblia e todos os dias esse é o meu ritual. Se eu puder chamar, é um ritual, é uma rotina, porque eu acredito que as nossas vidas elas são feitas de rotinas. Então eu carrego comigo uma rotina que é primeiro Deus. O que é o primeiro Deus, Lucas? O primeiro Deus é quando eu não faço nada na minha vida antes de me sujeitar a Deus.
É como um musicista que se preze, antes de tocar a primeira nota num instrumento, ele afina o instrumento. Então, para afinar o meu estilo de vida, para afinar as minhas decisões, eu me sujeito a Deus. E como que Deus fala com o Marcos? A partir das Escrituras. As Escrituras são as verdades invioláveis que eu acredito que é a forma de Deus falando o tempo todo. Daí muitas pessoas me perguntam, Marcos, em 33 anos de jornada cristã, quantas vezes você ouviu Deus, a voz de Deus, como alguns já ouviram? Quantas vezes você viu Deus? Cara, eu posso te afirmar, Lucas, que não cabe em 2 dedos meus. Mas a forma que Deus fala comigo todo dia, sabe como que é? Relacionamento diário. Eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com as Escrituras, sabendo que todas as vezes que eu vou lê-la, como você lembrou bem, a minha frase de apoio, olha, eu tenho certeza de que o autor está aqui comigo, vem aqui, me traga entendimento e revelação. E daí ele me traz entendimento, revelação, compreensão sobre aquele texto que eu estou lendo. E eu digo, e agora? O que esse texto traz para o Marcos hoje? O que esse texto traz para o Marcos na tomada de decisão? No emprego, no negócio, na família, com os filhos, com a esposa, no trânsito, em qualquer tomada de decisão. Então eu saio de uma espiritualidade vazia e baseada somente na emoção, e eu venho para uma espiritualidade baseada no concreto, naquilo que de fato acontece, que é as Escrituras disponíveis a cada um de nós e Deus falando conosco o tempo todo. Perfeito. É muito legal entender isso aí, porque a gente tem essa percepção. Sou cristão, você é cristão. Sim. E a gente vê que a fé ela se demonstra de várias formas, até para aquele que se diz não ter fé. Exato. Então a gente vê muito aqui no consultório, às vezes o paciente, às vezes com um diagnóstico, com algum problema grande, é esse momento que ele tenta recorrer àquilo que não tem explicação, àquilo que ele não consegue ver, mas pelo desespero. É fácil você querer buscar a fé no desespero. Exato. Mas não querendo duvidar da Bíblia, mas só questão de querer entender a base disso daí, para as pessoas que não conseguem entender. Tudo isso que você me disse é lindo. Perfeito. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, já teve essa experiência que você disse que teve lá dos 3 anos. 3, 4 anos de idade ali. E para quem nunca teve isso aí, porque a pessoa pode olhar a Bíblia ou essa questão como um livro de conduta. Um livro que realmente, pelos princípios, pelos valores, vai te guiar. Mas aí, a pessoa ter a fé, conseguir entender isso, já é uma outra coisa. Sim. Porque ela não está vivendo. Ela não está vivendo um milagre. Exato. É difícil entender aquela parte lá de Abraão que fala do ler, vai, não olhe para trás. Ali, que você tem a fé de você seguir, dar o primeiro passo e saber que Deus vai colocar o chão. Como que funciona isso para essas pessoas, às vezes, que não têm uma saída, que não conseguem entender o contexto que elas estão e fica naquela fase de negação? Que a primeira momento é assim, sim, por que você está fazendo isso comigo? Exato. Cara, incrível. Esse pensamento, Lucas, ele me remete à primeira ideia, primeiro, quem toma a iniciativa não somos nós, é Deus. Uma parada muito legal é nós entendermos que todas as vezes que nós decidimos ou até mesmo tentamos nos aproximar de Deus, é porque na verdade Ele já deu o primeiro passo. É Ele mesmo quem dá o primeiro passo, é Ele mesmo quem nos ama, é Ele mesmo quem está pronto para nos abraçar e Ele cria situações e circunstâncias para que nós possamos dar os nossos passos em direção a Ele. E daí, a partir disso, eu preciso então entender que a minha forma de me relacionar com Deus, ela vai ser pautada não somente num sentimento, ela vai ser pautada numa tomada de decisão. E daí a gente conecta essas duas questões, a anterior e essa agora. Essa tomada de decisão é como, por exemplo, quando você decide pela tua profissão, por exemplo. Quando você decide participar ou produzir um conteúdo como esse de alta relevância. Quando eu decidi sair da minha casa e vir aqui estar com você, eu precisei tomar uma decisão, ainda que eu não soubesse, não tivesse todas as respostas prontas. Mas a partir de um convite seu, eu falei assim, eu vou, eu decido, eu escolho. Então, tudo começa com uma grande escolha. A primeira escolha, o primeiro passo foi dado por Deus. Mesmo quando não faz sentido. Ele nos amou, mesmo quando não faz sentido. E depois ele falou assim, cara, agora passa pelo Lucas, ou passa pelo Marcos, ou passa qualquer indivíduo, a escolha deles. Então, eu escolho e eu decido e eu desejo me relacionar com Deus. E isso é tão interessante porque nós vemos uma era em que o sobrenatural, ele é atraente. Por mais que nós vivamos no século XXI aquela ideia de que a fé está sendo abandonada, eu não acredito. Eu acredito naquilo que você disse. Talvez a forma de lidar com a fé tenha sido diferente da forma como lidaram os nossos antepassados. Mas a fé e o sobrenatural, ele tem sido cada vez mais atraente aos nossos dias. Então, no fundo, foi projetado em cada um de nós, seres humanos, um desejo pelo sobrenatural, um desejo pelo encontro com o divino, desejo pelo encontro com aquilo que você não explica, que você não pega, que você não toca, como essa mesa, que não é concreto, mas que é algo que vai ser de dentro para fora. Então, eu começo a me relacionar com Deus, ainda que eu não creia, a partir de eu tomar uma decisão e a partir de uma disposição. E talvez alguém que esteja nos assistindo venha dizer assim, cara, mas eu não tenho essa disposição. Tudo bem. Sim. Você não precisa ter a disposição, você precisa ter a decisão. Porque quando você vem para um lugar, eu quero
ou eu decidi mudar o meu estilo de vida, os meus hábitos alimentares, por exemplo, os meus hábitos com o meu corpo, os meus hábitos de sono, e aí eu preciso confessar que durante um bom tempo eu fui muito negligente com os meus hábitos de sono, e eu tenho pago um alto preço por isso. Eu estou num processo de reprogramação do meu sono há alguns meses, para que eu possa não continuar com a mesma má qualidade de vida que eu tinha. Mas o que eu entendi? Naquele momento, eu não tinha motivação para isso. Eu, na verdade, somente tomei a decisão. Eu decido viver algo diferente. Então, eu decidi. Do mesmo jeito é a nossa espiritualidade. Eu quero dizer para ti, Lucas, e para qualquer pessoa que venha nos assistir, a espiritualidade é uma relação com Deus e com as Escrituras. Ela não passa simplesmente pelo sentimento ou pelo desejo. Porque o sentimento, bom ou ruim, ele passa. O que fica, na verdade, são as nossas decisões. E daí, quando eu decido, cara, eu quero me encontrar com Deus, eu quero me encontrar com a fé, eu quero me encontrar com algo transcendente, como a filosofia já dizia, é o transcendental. Eu quero lidar com aquilo que eu não pego, que eu não toco, mas aquilo que eu vou sentir. Cara, esse já é o passo fundamental. É uma decisão, é uma tomada de decisão. E muitas das vezes nós criamos como se fosse algo complexo, algo tão simples. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Então a boa notícia é que basta uma decisão de falar assim, cara, deixa eu dar um passinho mínimo. Cara, que Deus vai dar um passo gigante e Ele vai vir correndo e falar assim, cara, deixa comigo que o restante é comigo. Então Ele nos pega e nos conduz. Quando lá com 5 anos eu começo os meus primeiros passos na fé, eu não sabia onde ia dar, irmão. Eu confesso para ti que eu nem sabia o que era de fato fé. Eu simplesmente me lancei, me joguei. E se eu puder te dizer, passaram uns 33 anos. E hoje, todos os dias eu acordo e a única coisa que eu faço é, eu me jogo de novo. Eu me jogo de novo. Eu não tenho um mapa pronto, mas eu tenho a certeza que o dono do mapa está comigo. Eu tenho certeza que as escrituras estão disponíveis. E daí a gente começa a viver uma experiência e é uma relação. Eu entrego o tempo todo e eu recebo muito mais, né? O espírito forte habita no corpo fraco? E caso isso não aconteça, aonde está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus, ela está sempre disponível para nós. Mais do que a misericórdia, a graça de Deus. Porque a misericórdia é oferecer misericórdia. É dizer, cara, não, esse café está aqui e se eu derramar esse café, você fala assim, não precisa limpar. Agora, se eu derramo esse cappuccino maravilhoso que me foi oferecido aqui e você fala assim, Marcos, não precisa limpar e para além disso eu vou pedir para alguém limpar e eu vou pedir para trazer um novo cappuccino para ti. Isso é graça, entende? Deus, para além de nos oferecer misericórdia, Ele nos oferece graça. Ele faz infinitamente mais. E, de fato, um espírito forte não habita num corpo fraco, não é necessariamente porque Deus não é misericordioso, não é porque Deus não é gracioso. É porque tem uma parte que Deus confiou a nós. Desde o princípio, nós sempre vemos Deus confiando ao homem essa tomada de decisão. Deus, como criador soberano, Ele poderia pura e simplesmente dizer, cara, simplesmente vocês serão marionetes nas minhas mãos. O que Ele fez? Não. Ele disse o seguinte, eu vou criar vocês, eu vou soprar em vocês o fôlego, eu vou soprar em vocês e eu vou gerar em vocês a minha imagem e semelhança, mas no final das contas, tem uma parte que você precisa construir. Quando começa lá com os primeiros humanos, Ele diz, cabe ao homem cultivar e guardar o jardim. E muitas vezes nós achamos que era só cultivar e guardar o jardim, aquela espécie do jardim do Éden. Mas na verdade, cultivar e guardar o jardim fala de tudo, inclusive cultivar e guardar nós mesmos. Então o cuidado com o meu corpo físico é uma forma de cultivar e guardar o meu jardim. É Deus dizendo, cara, eu posso confiar mais em você. E daí eu poderia dar um salto para a parábola dos talentos, quando diz, olha, entregou 1 talento para um, 5 para outro e 10 para outro. E aquele que tinha ele pegou e escondeu o talento, ele não cuidou tão bem, ou na verdade ele achou que cuidando ou guardando ele seria suficiente. E o que Deus quer é que nós possamos multiplicar. Então, quando eu falo de um corpo forte para receber um espírito forte, é para estar preparado. Certa vez eu recebi uma mensagem muito legal, e que inclusive foi uma mensagem que me tirou da zona de conforto, inclusive nessa questão do sono, né, de um jovem que eu fui professor dele na universidade e depois eu encontro com ele um dia numa lanchonete, a gente começa a bater um papo e ele passou por um processo maluco de reprogramação, de mudança e tudo mais. Hoje é um treinador de sucesso e daí ele fala assim, Marcos, você parou para imaginar que a história de um dos grandes heróis da fé, ele conta que se ele não tivesse um corpo físico preparado, ele não chegaria aí ao final da jornada? Como que eu vou levar a mensagem que cabe a mim? Como que eu vou cumprir o propósito que eu tenho? E eu preciso de um espírito forte sem eu ter um corpo físico forte, sem eu ter uma disposição, sem eu ter uma capacidade. Como que eu vou chegar até o final? E daí, pior do que como eu comecei, é como eu termino as coisas. Então, eu particularmente, Lucas, eu não confio em pessoas que terminaram mal. Eu confio em pessoas que terminaram bem. Porque
Eclesiastes 7:8 fala o seguinte: mais importante é começar algo é como as coisas terminam. Então, se eu quero terminar bem, eu preciso ter começado bem, mas eu preciso ter um percurso melhor ainda. Então eu preciso ter um corpo forte. Quando eu falo, e a minha área de formação é educação física, quando eu olho para as corridas, e as corridas elas são similares à nossa jornada de fé, não é? As corridas, elas representam o quê? E elas normalmente premiam quem terminou bem ou quem começou bem? Quem terminou bem. Nós sempre olhamos no pódio e sempre damos mais atenção para o pódio. E o pódio ele vai reconhecer, quando eu digo pódio, não é somente os 3, é aqueles que chegaram até lá. Porque talvez o pódio para alguém é ter terminado a primeira corrida de 5km. Talvez o pódio para alguém é ter terminado 1km, para quem não corria nem 100 metros, entende isso? Mas é como termina. Porque muitas vezes nós estamos tão apegados a como vamos começar a trajetória e daí não terminamos. A prova disso é que quando o apóstolo Paulo está terminando a sua jornada de fé, alguém que não começou bem, mas que termina de maneira maravilhosamente bem, o que ele termina dizendo para o seu filho na fé, Timóteo? Terminei a corrida, combati o bom combate e guardei a fé. Então, a vida ela é uma corrida e eu preciso estar pronto para essa corrida. Se eu não tiver um corpo forte, irmão, a gente não termina a corrida não. Além disso, tem o livre-arbítrio, né? E nós temos. E aí, como que Deus age nessa misericórdia a partir do momento que nós sabemos que nós somos ignorantes e não temos conhecimento daquilo que está por vir? E Ele sabe de tudo, sabe onde termina e sabe o destino. Ele age de tal modo que, na minha relação com ele, quanto mais eu me relaciono com ele, mais compreensão da vontade dele, do prazer dele eu tenho. Aí eu começo um processo de alinhamento, é convergência. Entende isso? Eu tenho as minhas tomadas de decisões, eu tenho as minhas escolhas, e eu, muitas das vezes, não as faço como Deus quer que eu as faça. Beleza. Mas em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, ele está o tempo todo ensinando Marcos através das escrituras, ensinando ao Marcos através de experiência, através de momentos que eu tenho com ele, através de momentos em que ele usa circunstâncias e pessoas para falar comigo, e daí ele vai me dando a oportunidade para que eu possa vir cada vez me alinhando mais com o propósito dele. Só que, claro, isso passa por uma tomada de decisão que é o livre-arbítrio, que é aquele momento em que eu falo o seguinte: cara, tudo bem, mas eu quero me dispor a cada vez mais fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu quero cada vez mais me submeter à vontade dele. Então, Provérbios ensina, capítulo 16, versículo 3, consagre a Deus todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, quando eu consagro a Deus os meus planos, eles serão bem-sucedidos, não é necessariamente eles serão atendidos como eu quero. O consagrar é o mesmo que ter a coragem de entregar e confiar. Então, eu consagro, eu confio, eu passo pelo processo de receber misericórdia, receber graça, receber aprimoramento, até que Deus abençoa. Porque se é o melhor dele para mim, ele vai me abençoar. Então a gente vai passando por esse processo de alinhamento e de convergência, entende? Então misericórdia, graça estão sempre disponíveis a nós, mas é sempre buscando nos levar cada vez mais para convergir para a vontade dele, porque no final das contas é só a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, a gente rascunha, a gente faz planos, a gente projeta, e nós devemos fazer isso, né? Porque é consagrar os planos. O que é consagrar os planos? Tem que ter plano, cara. Nós não podemos viver a vida sem direção, sem rumo, sem foco, não é? Nós precisamos ter planos bem estabelecidos. Mas eu consagro, eu entrego, eu jogo, eu confio, e daí ele vem alinhando com graça e misericórdia todos os dias. Você acredita que ser cristão hoje em dia está na moda? Sim, está na moda. E nós já sabíamos que isso aconteceria, né? E quando eu digo nós sabíamos, é porque as escrituras apontavam para isso, né? As escrituras apontavam que nos últimos dias, Paulo escrevendo para Timóteo mais uma vez, a impiedade dos últimos dias, e a gente começa a pegar todas as marcas daqueles últimos dias, né? De problemas, de maldade, de violência, de mais prazeres deste mundo do que amantes de Deus, beleza. Mas aí ele chega e fala uma parte assim: terão aparência de piedade. Quando a gente vai para a raiz desse trecho, a aparência de piedade falarão que acreditarão, mas não acreditarão de fato. Então hoje está na moda dizer que somos cristãos. Até porque dizer que eu sou cristão revela a parte do que eu creio. Mas a pergunta revela o tudo que eu creio? Porque para Deus ou é tudo ou não é nada. Para Deus ou é tudo ou não é nada. Então nós não podemos ser esse tipo de pessoas que simplesmente achamos que faz sentido viver a moda. E não é que não possamos considerar a moda, cara. Eu acho super legal e super da hora quando acontecem situações que são parte de um hype. E eu acredito que o nome de Jesus ele continua sendo projetado em toda e qualquer circunstância. Mas o que nós precisamos entender é que, de fato, está na moda. Mas o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ser parte desse movimento chamado modismo, ou eu vou ser parte daquilo que é a essência do cristianismo, de uma fé firmada em Deus, que tem os firmes fundamentos guardados no seu coração, que busca se relacionar com Deus e não se relacionar simplesmente com atos religiosos, com rituais, com rotinas. Não, cara, de que forma que eu quero me relacionar com Deus? Assim como nós estamos aqui nessa amizade, como você disse, e é uma amizade sem necessidade
obrigatoriedade e manutenção. Isso é muito legal, né? Isso é gostoso, isso é leve. Isso é leve, cara. Porque no mundo de hoje, nós somos tendenciosos a sermos obrigados a nos relacionar com as pessoas. E muitas das pessoas estão achando que são obrigadas a se relacionar com Cristo. E na verdade não, cara. O que Cristo quer de nós é essa amizade, sem obrigatoriedade e manutenção. Porque sem obrigatoriedade, sabe o que é? A gente tá tomando um café, batendo um papo e estamos felizes da vida. E quando nós nos encontrarmos de novo, vai. Mas concorda comigo? Quanto mais eu gosto, mais eu quero estar junto. Porque aquilo lá me faz bem, aquilo lá me traz para perto, aquilo lá me energiza, aquilo lá me motiva, aquilo lá traz de mim e tira o melhor de mim. Nesse papo aqui, nós estamos tirando coisas que são fundamentos que cada um acredita e que está fazendo bem. Eu tenho certeza que vai nos fazer bem a partir dessa nossa conversa. E do mesmo jeito, é o nosso relacionamento com Deus. Então, se alguém veio pro modismo, cara, não tem problema. Só não deixe o modismo ser a essência da tua relação com Deus. Só não viva a moda, entende? Mas que parte é. E como que a pessoa pode saber que ela está no lugar correto? Porque às vezes a pessoa chega numa igreja, Perfeito. E aí ela tem aquela sensibilidade, e aí quando você está na sensibilidade, qualquer parte motivacional vai poder ser. Como saber que ali é o lugar correto? Pelo menos para aquele momento, que às vezes sabe que existe a maturidade espiritual. Perfeito. Então, às vezes, aquele tipo de palavra vai ser importante para aquele momento que ele está vivendo. E uma parada mais robusta e tudo mais em outro momento que ela está vivendo. Exato. Mas como saber se ele está no caminho correto? Incrível, cara. Isso daí começa pelo fato de que a igreja não pode ser um lugar para frequentar, precisa ser uma comunidade para pertencer. Igreja não pode ser um lugar para frequentar, tem que ser um lugar para pertencer. Por quê? Pertencimento, já dizia Hannah Arendt lá no seu livro Os Apátridas, ela vem trazer a ideia de que, cara, todos nós seres humanos estamos o tempo todo buscando um lugar para pertencer. Um lugar de pertencimento é um lugar que eu me identifico, é um lugar que faz parte da minha história, mas que eu quero ajudar a construir a história. Então, eu começo a entender que esse é o lugar para que eu esteja quando eu começo a ter essa convicção de que ali não é apenas um lugar para frequentar, como você disse, que vai atender às minhas estações, mas é um lugar no qual eu quero fazer parte de uma comunidade de fé, nesse caso. Ou seja, levar até a identidade dele para aquele momento. Isso, vai levar a identidade dele para aquele momento, vai fazer sentido para o meu momento, mas vai ser para um momento superior, que é o momento meu com Deus. E daí, eu tomo como incrível, eu sempre indico o seguinte: avalie de fato se aquele ambiente, aquela comunidade, é uma comunidade que está pregando mais sobre quem Cristo é do que sobre o que Cristo pode fazer. Porque o que Cristo pode fazer por nós, nada vai superar o que ele já fez por nós, que foi na cruz. Então, todas as comunidades que gastam mais tempo e mais energia dizendo sobre o que Cristo pode fazer e não sobre quem Cristo é, para mim, vale um ponto de atenção. Para mim, vale um ponto de reflexão. Porque eu preciso mais me lembrar sobre quem Cristo é e sobre o que ele já fez, que foi morrer em nosso lugar na cruz, do que por simplesmente sobre aquilo que ele vai fazer por nós. Ainda que eu tenho plena convicção, Lucas, de que Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos superabundar. Deus tem prazer em nos fazer prosperar. Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. O texto bíblico diz isso, né? Se os pais que são maus são capazes de dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, Deus, Pai de todos os humanos, não serei capaz de dar coisas boas a vocês? Então descanse, confie. Então, de fato, Deus tem esse prazer. Deus não quer filhos abastados, pelo contrário. Ele quer filhos que sejam cordeiros. A Bíblia diz que Deus traz cada um de nós, quando nós submetemos a Ele como filhos, e Ele fala assim: cara, eu não apenas te trouxe para a parte da família, eu vou dividir a herança de Cristo com você. Nós tornamos cordeiros. Então, é uma igreja ou uma comunidade, melhor dizendo, de fé, que prega Cristo de fato, ou que está pregando o que Cristo pode nos dar. É mais sobre quem ele é do que sobre as mãos dele. Ainda que as mãos dele sejam extremamente importantes, como você disse. Tem momentos na nossa vida em que nós precisamos das mãos dele estendidas. Ainda que precisamos todos os dias. Mas tem momentos mais oportunos para isso. Então comece por isso. Depois, uma comunidade para pertencer. E depois, ali vai ser o lugar que eu vou desenvolver o meu propósito de vida. Ali vai ser o lugar em que eu vou ter a oportunidade de escalar os meus dons, os meus talentos, porque eu acredito que tudo que Deus colocou em nós como dom, talento, habilidade, é para que nós possamos servir a Ele e servir as pessoas. Porque se o meu dom e o meu talento ficar guardado só para mim mesmo, eu vou ser como aquele homem, aquele servo que pegou o dom e guardou para si. E quando o Senhor volta, fala assim: poxa, não era isso que eu esperava. Eu esperava que tu pegasse e multiplicasse. Como que a gente multiplica o nosso dom e talento? Fazendo tudo de modo que seja para a glória dele, mas para servir pessoas. No final das contas, não é sobre quantas pessoas nós pura e simplesmente ajudamos. É sobre quantas pessoas nós deixamos de ajudar com os nossos dons e talentos. Eu tenho me feito essa pergunta diariamente. Quantas pessoas que quando eu me calo,
elas não foram ajudadas ou não foram impactadas? Quantas pessoas, quantos negócios, quantos ambientes, quantas instituições? Para tudo. Entende? Quantas pessoas? Então, do mesmo jeito, quando eu vejo a tua jornada e acompanhando ela já há alguns anos, eu vejo você sempre nessa busca, cara, como que eu posso alavancar isso, como que eu posso escalar isso para ajudar mais pessoas, para abençoar mais pessoas, porque no fundo passa por isso, entende? Mas dentro dessa questão, a questão da egrégora, de pertencimento e tudo mais, vai muito a questão da identificação. Com certeza. E como saber, às vezes, que tá na hora de eu dar o próximo passo, às vezes ligar para não é isso que eu tô tendo agora, colocar aquele ponto de atenção sobre isso que você falou, né? Sobre aquilo que Deus pode ser, o que realmente que Ele é, todas essas questões, sendo que às vezes, nesse momento de decisão, é um momento frágil, que a gente às vezes só quer sair de galho em galho, pulando, saber, eu tenho que me identificar aquela questão perfeita, aquela ilusória, porque às vezes a gente tem que estar no desconforto para poder viver o extraordinário. 100%, cara, 100%. Eu acredito que se nós não estivermos na zona de desconforto, nós possivelmente estamos fora do nosso propósito. Eu acredito nisso. Porque o nosso propósito, ele necessariamente... Calma, repete. Se nós estivermos na zona... Se nós não estivermos na zona de desconforto, muito provavelmente nós estamos fora do nosso propósito. Porque o propósito, ele sempre nos leva para uma zona de desconforto. O propósito, ele sempre diz sobre algo que nós precisamos renunciar, para que nós possamos impulsionar. O propósito ele sempre vai estar ligado a isso. Eu não consigo viver 100% do meu propósito pessoal, o meu propósito profissional, o meu propósito familiar, o meu propósito missional, se de fato eu não estiver passando por uma zona de conforto que me leve a exercer a fé. Entende? Porque a zona de desconforto, concorda comigo, que ela é sempre moldada e ela é sempre estruturada pela fé, porque fé é combustível, irmão. Então, por exemplo, quando eu me coloco em movimento, você está num grande movimento agora, e esse movimento, eu tenho certeza que muitas das vezes eles foram alavancados, ou ele foi alavancado o quê? Pelos teus passos de fé. Você não tinha todas as respostas prontas. Então, é nessa jornada da zona de desconforto que a fé ela é ativada. E daí, irmão, quando eu ativo a fé, eu coloco e dou espaço para Deus agir na minha vida e para Ele fazer causas impossíveis. E daí eu entro nesse movimento de fé e daí eu entro em tomar de decisões. E é tão legal porque a Bíblia vai dizer para nós em Colossenses capítulo 3 que a paz de Cristo seja o juízo em seus corações. Sabe o que é isso? Juízo é o árbitro. É a paz de Cristo. Então, como é que eu sei que, por exemplo, uma comunidade, um ambiente, um lugar, uma sociedade, uma parceria, ela faz sentido para mim? Até o momento que eu tenho a paz de Cristo. Quando eu comecei a perder a paz de Cristo e a minha relação com Ele, e daí a paz de Cristo não é uma voz dizendo necessariamente, ainda que possa ser, porque Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Você concorda com a linha muito tênue? Porque, por exemplo, eu tenho que ter esse desconforto para poder ter o mover. Sim. Mas, no entanto, Deus também ele deve ser como um vento suave. Exato. E não como um vento que machuca. Como saber disso? Aí sabe qual que é a loucura? É porque se Ele é o vento suave, ou ele é a brisa suave em meio ao calor, como ele era no deserto para o povo, ele era o fogo que aquecia eles durante as noites frias. Então, da mesma forma que ele é a nuvem que em meio ao calor ele nos acalma, ele também é o fogo que nos ativa. Então nós precisamos entender que essa linha ela é tênue, mas ela é uma linha que nos leva para um ponto não necessariamente de equilíbrio, mas para um ponto de convergência para o propósito ou para aquele momento específico das nossas vidas. Então, essa paz que vem de Cristo é de uma relação. Então, se você me perguntar, Marcos, como que são as suas tomadas de decisões? E olha que a minha vida ela é pautada. Eu tenho momentos muito oportunos de tomar de decisões. Né? Eu me lembro, eu vou fazer 15 anos de casado. E quando eu chamo Maiara para casar, para namorar, não chamo Maiara para namorar, eu chamo ela para casar. Eu chego para ela e digo o seguinte, olha, eu estou aqui te chamando para namorar, mas não me responda agora, porque se você me responder, você vai ser minha esposa. Naquele momento, eu não tinha todas as respostas prontas, mas eu tinha uma paz da minha relação com Deus ao longo da minha jornada e das minhas convicções, dos meus fundamentos, dos meus propósitos de vida que me levavam para tomar a decisão para dizer, cara, a minha próxima namorada, a minha namorada vai ser a minha esposa e ponto final. E nós vamos completar agora 15 anos de casados, em abril de 2026. Então, nessa jornada, eu vou me relacionando com Deus e vou tomando decisões de acordo com as minhas convicções em Deus em primeiro lugar. E aí é uma cosmovisão, é a forma como eu enxergo o mundo. E dessa forma, eu vou sendo cada vez mais preparado para tomar decisões certeiras. Decisões conscientes, decisões inteligentes e decisões certeiras de movimentos. Então, os meus sims e os meus nãos, eles não são baseados somente naquilo que eu estou sentindo. Eles são baseados
baseados nas minhas convicções. E daí, de fato, eu pego minhas tomadas de decisões, cada uma delas, as mais simples, as mais complexas, daquela, por exemplo, como eu organizo a minha agenda do dia, hoje, nesse momento, como que eu organizei para estar aqui, eu tive que tomar decisões a partir das minhas convicções. Faz sentido dentro das minhas convicções me dedicar a estar lá? Cara, faz sentido. É alguém que eu gosto, é um papo legal e é aquilo que eu acredito. Vamos embora. Eu me organizo, eu me preparo e eu vou. Eu não esperei uma voz, mas eu sei que a paz de Cristo ela está comigo. Marcos, mas em alguns momentos as coisas não vão acontecer como eu espero. Irmão, essa é a vida. A vida é sobre isso. Deus nos preparou para lidar, inclusive, com o dia mau. Então, até mesmo com o dia mau ou com os dias maus, eu preciso estar tão preparado para essa jornada que vai me ajudar a lidar com os dias maus de maneira inteligente, de maneira cristocêntrica, de maneira bíblica, de maneira com as minhas convicções. Entende? Perfeito. Se encontrou. A gente fala que a gente não pode apenas guardar isso para nós. Exato. A gente tem que levar. Exato. E aí quando a gente leva, sai do ambiente igreja, da instituição, da comunidade e vai para o mundo, Sim. a gente encontra os desafios. E uma das coisas que a gente pede, na verdade que a gente precisa, Sim. é o domínio próprio, principalmente quando a gente vive com pessoas de diferentes crenças, de diferentes realidades, e às vezes de diferentes propósitos, e nem sempre você tem como excluir aquela pessoa da tua vida que não está vivendo o mesmo propósito. Com certeza. Como lidar com isso nessa questão de, já que é uma outra área sua, que você trabalha Sim. no mundo profissional, que é a gestão de pessoas, Exato. como levar isso para a prática? Incrível. Cara, primeiro, eu preciso entender que eu não preciso que todas as pessoas pensem como eu penso, eu não preciso que todos os ambientes estejam organizados como eu gostaria que eles estivessem. Eu preciso entender qual é o meu papel em cada ambiente, qual é o meu papel em cada relação. Esse papel e esse ambiente, ele vai dizer muito mais sobre o que eu acredito, ou eu vou dizer muito mais sobre o que eu acredito naquele ambiente ou aquelas relações. Então, eu começo a lidar dessa forma. Lembrando que eu preciso amar todas as pessoas, eu preciso respeitar todas as pessoas, eu preciso respeitar todos os ambientes, mas eu não preciso fazer acordos com todos os ambientes. Aqui começa a grande diferença. Então, quando eu vou para o ambiente corporativo, e hoje o meu foco, o meu nicho, a minha zona de atuação, prioritariamente é nessa zona, que é a zona do corporativo, na gestão de pessoas, liderança de times, eu não venho para trazer para esse ambiente elementos evangeliquez, elementos que são pautados simplesmente na minha crença e na minha fé. A minha crença e a minha fé, ela é como eu lido com tudo na minha vida, de fato é. Mas eu preciso entender de que modo que eu entro em cada ambiente, de modo que eu vou portar e de modo que eu vou fazer, inclusive, conexões e vou ter atuações que sejam abençoadoras e sejam de excelência. E daí, então, eu preciso ser o melhor profissional. Então, eu não preciso e eu não devo somente achar que com as minhas condicionantes bíblicas e com a minha experiência cristã, eu serei um excelente profissional. Não, eu preciso me capacitar muito bem para isso. Então, sabe como que eu ganho espaço, eu me conecto com pessoas, me conecto com ambientes, sempre entregando aquilo que eu tenho de melhor. Então eu me capacito. Não por acaso eu me formei, eu tenho uma graduação. Não por acaso eu tenho um mestrado pela Universidade Federal de Goiás em Direitos Humanos. Não por acaso hoje eu estou numa pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC do Paraná. Porque a minha compreensão eu tenho habilidades espirituais. Sim, essas habilidades não são minhas, são dons que Deus me deu. Eu tenho soft skills, são habilidades emocionais. Eu tenho habilidades sociais. Eu tenho e preciso ter hard skills, eu preciso ter habilidades técnicas. Então, de que modo que eu me preparo? Porque quando eu sou excelente naquilo que eu faço, irmão, eu estou fazendo aquilo, inclusive, sem precisar dizer que é para a glória de Deus, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, eu passo a ser um agente de transformação e um agente de influência quando, por exemplo, eu sou um bom cidadão. Se eu for o melhor cidadão que eu possa ser, eu continuo fazendo aquilo para a glória de Deus. Porque eu sou um filho de Deus que estou exercendo o papel de ser um cidadão consciente, responsável, zeloso, que paga os seus impostos, que cumpre com as suas obrigações, que respeita a legislação de maneira coerente. Então eu estou fazendo aquilo que dá glória a Deus. Então o Senhor também me torna um gestor. E eu cuido muito bem, e eu gero muito bem as pessoas que estão no meu time. Cara, eu estou fazendo um papel de excelência, eu estou dando glória a Deus. Certa vez, perguntaram para Lutero, lá no período da Grande Reforma, e Lutero ele começou um processo, dentro da Grande Reforma, em que ele começou a apresentar o Cristo que ele alcançou ele, e ele começou a apresentar Cristo. E daí, certa vez, ele foi apresentar Cristo para um sapateiro. E esse sapateiro, Lucas, ele se apaixonou por Jesus,
E ele disse para Lutero, num dos bate-papos deles, na sapataria, tomando um café, um cappuccino gostoso como esse, e daí ele perguntou para Lutero, beleza, estou entendendo tudo, mas como é que eu posso ser um sapateiro e viver para a glória de Deus? Porque uma das 5 solas é somente a Deus a glória. E daí Lutero falou assim para ele, cara, a revelação que eu tenho bíblica é o seguinte, faça o melhor sapato que você puder, venda com o melhor preço que você puder, tenha o melhor atendimento que você puder e seja o mais justo que você puder. E você vai estar fazendo para a glória de Deus. Então não necessariamente tem que sair falando sobre Deus, mas Entende? mostrar nas atitudes como que ele vai agir na sua vida. Exato. E pode tocar na vida das pessoas. E daí é sobre isso. Porque se nós formos pensar como que são os nossos resultados, que são chamados de frutos, né? Na Bíblia e também no mundo convencional. Os resultados, eles vêm o quê? Primeiro, nosso sistema de crenças, que geram em nós pensamentos, geram em nós sentimentos, geram em nós ações, e essas ações geram resultados. Essa é a sequência lógica. Cada resultado, ele vai vir do meu sistema de crença. Então, se eu entrego excelentes resultados no mundo dos negócios, eu entrego excelentes resultados no mundo da cultura, se eu entrego excelentes resultados no mundo do entretenimento, se eu entrego excelentes resultados no mundo da medicina, cara, concorda comigo que eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus, se o meu sistema de crença está vinculado a isso? E vivendo o propósito. Então, eu estou vivendo o meu propósito. Qual é o seu propósito? Como missionário, como família, como pessoa? Sim. E como profissional, família, pessoa, em todos os aspectos da sua vida? É tão interessante porque tem uma frase de um autor que eu gosto mais, Frank Chan, que ele diz o seguinte, o nosso maior medo não deve ser não cumprir o nosso propósito. Nosso maior medo deve ser em ser bem-sucedido naquilo que não importa. O nosso maior medo deve ser em ser bem-sucedido naquilo que não importa. Então, nós de fato temos que estar muito atentos, muito atentos. E como que eu descubro o meu propósito? Primeiro, eu descubro o propósito olhando para o Criador. Se eu pego, por exemplo, um celular, e quem sabe mais sobre o celular? O criador do celular. Quem sabia mais sobre o iPhone até o Steve Jobs partiu? O Steve Jobs, cara. Sobre tudo que a Apple pensou, porque ele era a mente brilhante, a mente criadora, a mente criativa que pensou em tudo aquilo lá. Então, o primeiro passo, eu sempre acredito que eu volto no meu propósito, voltando no meu criador. E a partir disso, eu, Marcos, entendi que o meu propósito diz respeito a ajudar pessoas, a desenvolver pessoas no seu mais alto potencial, ajudar pessoas a descobrirem em Deus o real propósito de suas vidas, até que elas se tornem os melhores filhos, os melhores irmãos, os melhores esposos, as melhores esposas, os melhores amigos, até que eles se tornem os melhores cidadãos, até que eles se tornem os melhores colaboradores, até que eles se tornem os melhores empresários, até que eles se tornem os melhores estudantes, cara. Eu já fui mentor de grandes estudantes, gênios, né? Recentemente, ontem mesmo recebi uma ligação de um grande gênio que passou pela minha vida nos últimos meses e que em 6 meses eu acredito que eu cumpri meu propósito. Eu entreguei tudo que eu sabia para ele. Tudo, cara, em 6 meses. Um gênio de 20 anos. E ele me liga ontem dizendo assim, Marcos, estou te passando só para te dar uma boa notícia, cara. Para além disso, eu fui aprovado no vestibular do FG, pro curso dos meus sonhos e tudo mais. Eu falei assim, cara, que legal. E o que tu vai fazer com isso agora? Cara, eu vou ser o melhor lá. Eu falei assim, opa, então nós começamos a cumprir o propósito. Porque o meu propósito é ajudar as pessoas a tornarem as suas melhores versões. Porque eu estou em busca todos os dias. A minha missão de vida, Lucas, é todos os dias eu me tornar a minha melhor versão. E dessa forma, eu ajudar as pessoas que passarem pelo meu caminho distintamente a se tornarem a melhor versão que elas podem ser diante de Deus, mas também diante das pessoas. Eu não acredito numa vida cristã e numa vida missional em que eu separo o domingo da segunda-feira. A parada é essa. Eu não consigo pensar o Marcos do domingo, o Marcos que está na igreja, o Marcos que é o ministro do evangelho, do Marcos que está no trânsito. Eu não consigo. Do Marcos que está num estádio assistindo o time dele de futebol. Do Marcos que está num bate-papo numa lanchonete com um amigo. Do Marcos que topa com alguém que ele não conhece. Ou do Marcos que topa com alguém que ele conhece. Eu não consigo separar, porque eu não acredito que missionário é somente aquele que vai para um campo missionário. Eu sou um missionário, cara, só que eu sou um missionário urbano. A minha vida é uma missão. Eu vivo uma vida missional. Então eu estou o tempo todo voltado para o meu propósito, para a minha causa, para o meu porquê. Entende? Eu trabalho com obesos. É meu maior público. Normalmente o obeso ele não é motivado. E durante o processo que ele vai ver no resultado, ele vai se motivando. Legal. Ele vê, tangibiliza, mas nem sempre ele vive esse processo. Sim. Então, existe uma forma de você, quando não tem a motivação, de forma clara, uma receita, um segredo básico ali, para ele ser movido pela fé, quando não há motivação? Sempre. Como? E de forma, vamos pensar aqui comigo, primeira coisa, se eu quero mudar os frutos, eu preciso mudar primeiro o quê? As raízes. Ponto. Então, do mesmo jeito, se eu falo da fé,
A fé, ela atinge a minha mente, o meu sistema de crenças. Ela, na verdade, ela estabelece meu sistema de crenças. A fé, a Bíblia trata a fé como acreditar no que eu não vejo, no que eu não toco, mas naquilo que eu creio, 100%. Eu costumo resumir fé como combustível. A prova disso é quando nós olhamos, você, no começo da nossa conversa, citou a trajetória de Abraão, que até então ele começa como Abrão, e a Bíblia fala que quando ele vai levar o seu filho Isaac, a história é conhecida por todos, até por quem não acredita na história bíblica, mas já ouviu falar dessa história, e quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício, é muito legal porque por vezes nós achamos que Abraão levou Isaac para o sacrifício já sabendo que Deus proveria o cordeiro para substituir Isaac. Mas não, em Hebreus capítulo 10 vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 11, vai dizer que Abraão, ele foi considerado o pai da fé porque ele levou Isaac para o sacrifício e ele tinha tamanha fé que ele sabia que se o Isaac fosse sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Isso é fé. Entende? Entendi. Então, do mesmo jeito, quando eu pego, por exemplo, um obeso, e como você disse, que nem sempre vai ter a motivação, mas a fé, ela vai ser o combustível que vai estar para além da motivação. Porque a motivação, normalmente, ela está vinculada às questões dopaminérgicas, que nós sabemos, e você é muito mais capacitado que eu, e não estou querendo me colocar nesse lugar, mas nós sabemos que essas questões, elas sofrem influências, inclusive dos ambientes, inclusive dos acessos que eu tenho, inclusive daquilo que eu estou vendo e das emoções que eu estou assimilando naquele momento. Agora, a fé, ela não está pautada nas emoções. A fé, ela está pautada nas convicções. Então, quando eu pego a fé e eu injeto a fé, e talvez é a injeção mais nobre que nós podemos oferecer para alguém, a injeção da fé, ela se torna o combustível maior para qualquer área da vida, inclusive para uma tomada de decisão como essa de eu não estou motivado, mas eu decido pela fé, e eu me aproprio pela fé de que eu vou deixar a obesidade, de que eu vou fazer o que tem que ser feito, porque disciplina nada mais é do que fazer o que tem que ser feito em busca dos objetivos, em busca dos alvos que eu tenho. Então, exercer a disciplina diariamente, ela não é uma tarefa tão simples como parece. Não é por simplesmente siga 3 passos e eu me torno um ser disciplinado. Do mesmo jeito, a fé não é siga 3 passos, mas a fé é um lugar em que você se lança e que você sabe que você simplesmente se lançou. A fé é você se jogar, sem saber que eu tenho o controle, mas tendo a certeza que tem alguém que vai me segurar, que vai me sustentar. Então, quando Abraão vai levar Isaac, ele diz, cara, eu estou me jogando na fé. Eu estou me jogando de tal modo que, se for para Isaac morrer, Deus tem poder para ressuscitá-lo. Do mesmo jeito, cara, alguém que é obeso, eu decidi, eu quero, eu entendo que eu preciso dessa mudança, ainda que eu não tenha motivação para ela, eu me jogo com o elemento da fé. E daí você traz exemplos, como você também já citou aqui, de vários estudos que comprovam que quando as pessoas injetam o combustível da fé, quantos milagres não aconteceram, inclusive que a medicina não soube explicar, mas a medicina soube chancelar esses milagres e soube dizer, algo extraordinário aconteceu. Então, a injeção da fé, ela precisa ser um elemento importantíssimo na vida das pessoas. Se você pudesse dar uma mensagem que toda a população do mundo pudesse ouvir, sem exceção, aquele que crê, aquele que não crê, seja mais voltado para a espiritualidade ou não, qual seria? Sim. Cara, eu vou resumir essa mensagem em 3 pontos rápidos. Tá. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele abençoará cada um dos seus passos. Segundo, tenha um poderoso senso de propósito. Tenha um poderoso senso de propósito. Tenha uma causa, tenha um porquê. Simon Sinek diz no Comece pelo Porquê, né, o grande círculo de ouro, que ele diz, cara, é o porquê que move o como e que move o quê. Antes de nós nos preocuparmos com o quê e com o como, se preocupe com o porquê, qual a causa de cada uma das nossas ações. E terceiro, dentro dessa mensagem final, não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. Eu sou o cara da consistência. Eu não tenho todas as respostas, mas algo que eu sei que eu tenho e que é muito forte em mim, além de um senso de propósito muito aguçado, eu tenho uma consistência que eu não abro mão até ter terminado a jornada que eu preciso terminar. Então, se eu comecei um protocolo em que eu vou romper com a obesidade, eu vou até terminar, irmão. Eu vou até o final. Eu vou dar tudo de mim, e é tudo mesmo. É tudo de mim. Não pare até ter terminado. Maravilha. Obrigado. Marcão, seguinte, como eu disse no início, eu sou um cara assim, extremamente grato, não só pelo que você fez por mim e tá disposto a sempre estar fazendo, é um cara que eu sei que eu posso contar para absolutamente tudo, sempre. Mas você sempre acreditou em mim. Eu lembro que
quando eu passei, que eu teria que ir pro Rio de Janeiro e tudo mais, que eu não queria, e eu não sabia como que ia ser lá, a gente não imaginava, você sempre esteve ali do meu lado. Então quero te agradecer muito por isso. Uau. Você é um cara que quando... Às vezes eu tô sozinho lá em casa, desmotivado, eu lembro um pouco das suas palavras, quantas vezes eu entrei no YouTube para poder ver um sermão teu, porque a gente vê muita verdade no que você fala, e não só verdade, como embasamento. Isso é muito gostoso de se ver e muito fácil da gente poder fazer a aplicação na nossa vida. E dentro disso tudo, você sempre acreditou e me motivou. Então é muito gostoso quando eu tenho uma conquista, eu estou celebrando a conquista e às vezes nem estou conseguindo celebrar porque na correria toda a gente está só vivendo. Exato. E você vai lá e marca assim, cara, que bacana, que bacana. Então dentro disso tudo, você é um cara que conhece o Joel J, admira muito o meio que eu sigo. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com um pouco da minha história que fala que nada foi em vão. Então deixei eu aqui para você uma mensagem justamente porque lá atrás, quando a primeira vez... Tem quanto tempo? 6 anos? 6 anos. 6 anos. 2019. Quando eu não tinha para onde ir, não tinha a quem recorrer, você me mostrou que, independente do ponto que eu estava, aquilo ali não era o fim. Era apenas parte da minha trajetória. E hoje eu consigo ver que tudo que eu vivi, nada foi em vão. E é muito gostoso tê-lo como amigo, tê-lo como pastor, tê-lo como uma pessoa que sempre vai estar à disposição. Mas eu também queria deixar claro que eu também sempre vou estar à sua disposição. Obrigado. Você é um cara fechado. Você é um cara que gosta de se resolver e tudo mais. Mas eu quero dizer que sim, tanto a minha casa, quanto o meu trabalho, quanto tudo que eu tenho como propósito, eu devo muito a você. Se eu não desistir foi porque lá atrás você esteve ao meu lado, seja pela missão que você tem, seja porque Deus tinha um propósito naquilo tudo. Mas independente, você disse um sim. E através do seu sim, você ajuda. Quantas vidas você ajudou através do seu sim? E através do seu sim, eu pude dar outros sims para poder ajudar diariamente várias pessoas. Exato. Então, quero te agradecer imensuravelmente. Quero agradecer pelo teu tempo, pelo teu propósito, pela tua vida, pela tua família, na minha vida também. Obrigado, cara. Deus te abençoe muito. Viu? Fico muito feliz. Feliz mesmo. Obrigado. Amo você, sabe disso, cara. Amo você. Estarei sempre aqui também. Obrigado. Obrigado. Coisa linda, hein? Uau. Olha o tema. Propósito, resiliência e o poder de recomeçar. É sobre isso, cara. Sempre. Sempre, nada foi em vão. Que incrível, cara. Vou ler com muito carinho. Vou guardar com muito carinho. E eu sei que isso é só o começo, cara. Tem muita coisa pra tu viver. Tem muita trajetória pra tu contar. E tem muita escada pra tu escalar. E você sabe disso. E eu vou estar aqui com muita alegria também, celebrando. Tá bom? Obrigadão. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus te abençoe muito. Parabéns. Valeu.